O Santos não venceu o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, nem o último colocado do Campeonato Brasileiro dentro da Vila Belmiro, e o sinal de alerta tem que ser ligado pro restante da temporada. Eu sei que o sonho de todo torcedor que gosta de futebol, que ama o seu clube, é ver o seu time jogando um futebol ofensivo, um futebol para frente. Eu sei que o sonho de todo torcedor é ver a sua equipe jogando com os melhores jogadores dentro de campo, nos 11 iniciais, nos 11 titulares. Eu sei que o sonho de todo torcedor é ver o seu time jogando futebol bonito e futebol pra frente. Só que em alguns casos isso é uma grande utopia. E esse é o caso do Santos Futebol Clube. E o Cuca vai precisar tomar uma decisão doída pro restante da temporada, para a temporada do Santos não ir por água abaixo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, curta, comenta, deixe o seu like. Dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo para que a gente possa continuar falando de Santos. Fechou, rapaziada? Eu sou um defensor do trabalho do Cuca, porque eu entendo que desde que o Cuca chegou, o Santos passou a ser um time um pouco mais organizado, um time mais competitivo. O Santos fez boas partidas desde que o Cuca chegou. Eu sempre cito aqui a partida contra o Bahia fora de casa, contra o Palmeiras fora de casa. Recentemente a partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro. 3 partidas em que o Santos teve volume, que o Santos criou, foi competitivo e teve chances claras para vencer as partidas. Só que o Cuca, ele adotou uma postura, depois que o Santos voltou da pausa para a Copa do Mundo, de tentar fazer com que o Santos fosse o mais ofensivo possível. Porque se a gente voltar lá no início do ano, quando o Santos contratou o Gabigol, muito se falou do que o Vojvoda, ainda na época treinador do Santos, faria com o Gabigol e o Neymar, visto que os dois não voltam para marcar, visto que o Santos teria que ser um time um pouco mais operário para correr e marcar para o Gabigol e para o Neymar. E essa discussão ela veio se estendendo, o Vojvoda foi mandado embora, o Cuca chegou, o Neymar ficou de fora de algumas partidas, o Gabigol começou a meter caixa jogo após jogo, e essa discussão ela voltou à tona. E depois da parada para a Copa do Mundo, o Cuca ele está tentando fazer com que o Santos seja mais objetivo, escalando o Gabigol, o Neymar, o Roleiser, o Barreal e o Gabriel Bontempo. A exemplo do que foi contra a Chapecoense, em que o Cuca ele escala apenas um volante, o Ilharão, e escala também esse quinteto, ele fez assim contra o Remo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E assim que saiu a escalação, eu gosto muito de comentar com alguns amigos sobre a expectativa que nós temos para o jogo, sobre o jogo em si, as escalações, quem pode bem, quem pode mal, enfim. E um amigo meu, o Vitor, aliás, um abraço pro Vitão que acompanha o nosso canal, tá sempre dando uma força aí pra gente, ele falou o seguinte: o Santos vai com o mesmo time. Esse time é uma porcaria, esse time não vai vencer. Obviamente, o Vitor também tomado por uma indignação, por uma revolta que vem tomando todo torcedor santista aí durante os últimos 3, 4 anos, acabou falando isso. Só que eu rebati ele e falei o seguinte: olha, eu acho que o problema do Santos contra a Chapecoense foi a postura. Se esse time tiver a postura adequada hoje contra o Remo, mesmo o Cuca escalando um volante só, eu acho que esse time pode vencer a partida contra o Remo. Porque depois do jogo contra a Chapecoense, eu parei para dar uma analisada e eu falei aqui no vídeo pós-jogo de que se o Cuca quisesse escalar esse quinteto, ele poderia, desde que ele colocasse um volante mais pegador. No caso, o Cristian Oliva, ou até mesmo o Gustavinho, né? Mas o Gustavinho tá machucado, enfim. E nessa partida contra o Remo, ele escala o Cristian Oliva. E eu pensei, bom, o Cristian Oliva é um cara que fecha mais os espaços, ele consegue preencher mais espaços do meio de campo, é um cara com mais vigor físico, com mais pegada, é um cara que tem um combate muito maior do que o Ilharão. Então, escalando o Cristian Oliva, muito provavelmente esses 5 jogadores eles vão ter liberdade para jogar. E eu me enganei completamente. Eu me enganei totalmente, porque não dá para o Santos jogar com esses 5 homens do meio para frente. E é aí que o Cuca vai ter que tomar uma decisão difícil, o Cuca vai ter que tomar uma decisão dolorosa, porque o Santos precisa de uma sustentação maior no meio de campo. O Santos precisa jogar com 2 volantes. E no início do vídeo eu citei 2 partidas aqui, 3, né?
contra o Bahia, contra o Palmeiras e contra o Botafogo, todas as partidas fora de casa. E o que essas 3 partidas têm em comum é de que o Santos atuou com 2 volantes. O Santos atuou em 2 delas com o Christian Oliva e o João Schmidt. Aliás, eu defendo muito essa dupla de volantes do Santos, tá? Christian Oliva e João Schmidt. Muita gente me escracha aí nas redes sociais porque eu falo que o João Schmidt tem que ser o titular do Santos ao lado do Christian Oliva. Muita gente pensa ao contrário. Fala um monte de mim nas redes sociais. E na outra partida contra o Botafogo foi o Ilharão e o Gustavinho. Mas mesmo tendo essa diferença de volantes, de 2 partidas para uma, o Santos foi bem nas 3 partidas. Muito porque esses 2 volantes, eles dão a sustentação necessária para os caras lá da frente poderem jogar, para os caras lá da frente poderem correr, para os caras lá da frente poderem ter um poder ofensivo maior. Então o Cuca escala 2 volantes lá, os caras pegam e falam, ó, do meio para frente é com vocês, aqui a gente segura o BO. E o Santos precisa de uma sustentação maior no meio de campo. E nessa partida contra o Remo ficou provado e comprovado mais uma vez. Porque assim como a Chapecoense, o Remo veio para se defender. O Remo veio para tentar levar um bom resultado lá para o Pará e acabou conseguindo. Porque o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo ruim, na minha opinião. Mesmo o Santos tendo criado, mesmo o Santos tendo chegado muito perto, mesmo o Santos tendo metido 2 bolas na trave no primeiro tempo, o Gabigol perdeu um gol que ele não pode perder nem na pelada de fim de semana, nem na pelada do final de ano lá, casados contra solteiros, o Gabigol não pode perder o gol que ele perdeu. Escanteio pro Santos, Neymar cruza, Lucas Veríssimo desvia e a bola pega na trave e o Gabigol ele poderia ter se jogado na bola, de peito, de cabeça, de bunda, de estômago, qualquer parte do corpo, menos a mão, obviamente, o braço, que o Gabigol colocasse na bola, a bola entraria e o Santos faria 1-0. Então, o Santos criou para ter terminado o primeiro tempo, para ter ido pro intervalo ganhando por 1-0, por 2-0, só que o Santos poderia ter jogado mais. O Santos poderia ter criado um pouco mais, o Santos poderia ter um pouco mais de volume, porque o jogo começou com o Santos colocando o Remo lá atrás. Só que aos poucos o Remo foi percebendo que tinha espaço para atacar, justamente porque o Santos tem um buraco no seu meio de campo. Quando o Santos joga com um volante, tem muito espaço no meio de campo para o time adversário criar. E assim como foi contra a Chapecoense, quando o Remo percebeu que tinha espaço para jogar, o Remo saiu de trás, falou, opa, tem espaço para jogar. Se o Santos está dando espaço, por que a gente não vai jogar? Por que a gente vai ficar segurando só aqui atrás? Então o Remo começou a sair, obrigou obrigou o Gabriel Brazão a fazer uma boa defesa no primeiro tempo, e aí a gente vai pro intervalo. E aí o primeiro tempo termina e ficou claro de que o Cuca ele precisaria fazer algumas mudanças no time do Santos. A primeira, sacar o Igor Vinícius, porque o Igor Vinícius foi muito mal novamente nessa partida contra o Remo. A gente sabe que ele é um lateral muito mais ofensivo do que defensivo, mas até no ataque o Igor Vinícius não conseguiu criar, não conseguiu entregar nada que o Santos pudesse aproveitar. Então teria que colocar o Gabriel Menino no lugar do Igor Vinícius, e isso a gente já sabia. E a outra mudança era colocar um volante ao lado do Christian Oliva, que até foi bem no primeiro tempo, tá? Foi um dos poucos jogadores do Santos que se salvaram de mais uma atuação tenebrosa do Santos na Vila. Então teria que colocar um volante ao lado do Christian Oliva. E aí que vem a grande dúvida. Quem sacar para colocar outro volante ao lado do Christian Oliva? E na minha opinião, o Cuca teria que ter sacado o Barreal, para você manter o Neymar ao lado do Gabigol, manter o seu segundo volante lá na frente e ter um cara para ajudar na criação das jogadas junto com o Gabriel Bontempo. Então ficariam 2 volantes, Roleiser e Gabriel Bontempo. Sacaria o Gabriel Bontempo do lado direito, porque eu já falei aqui em outros vídeos que me desagrada muito ver o Gabriel Bontempo jogando lá do lado direito. Ele é um cara que ele tem que vir pro meio, ele tem que se associar com o Neymar, se associar com o Roleiser ou até mesmo com o Barreal, para ele conseguir participar mais do jogo, para ele conseguir criar mais. O Gabriel Bontempo, ele é um cara que ele gosta de ver o jogo de frente, ele produz ainda o jogo de frente, conversando com seus companheiros, toques curtos, toques rápidos, tabelas, aproximações, enfim. Então me desagrada muito ver o Gabriel Bontempo lá pelo lado direito. Então você traria o Gabriel Bontempo mais para dentro, fecharia um pouco mais com o Roleiser, manteria o Neymar e o Gabigol lá na frente. Gabigol de centroavante, se movimentando bastante como ele vinha se movimentando, e o Neymar como segundo atacante. Só que o Cuca fez a primeira mudança que nós imaginaríamos, e a segunda que ele fez foi ter colocado o Cabaleiro. E aí, vamos lá. O Cabaleiro não seria a minha opção, tá? Acho que ele teria que ter colocado, como eu falei, o volante. Se não fosse para ter colocado o volante, colocasse um outro atacante, colocasse o Moisés, colocasse o Robinho Júnior,
colocasse um outro jogador de frente, tá? Mas já que ele resolveu colocar o Caballero, ele colocou o Caballero no contexto errado. Por quê? Quando o Caballero volta para o Santos desse empréstimo para o Portsmouth, eu fiz um vídeo aqui e nele eu citei o Caballero. E a única boa partida do Caballero com a camisa do Santos foi contra o Cruzeiro ano passado pelo Campeonato Brasileiro. E como foi aquele jogo? Com certeza o torcedor santista deve se lembrar bem. Como foi aquele jogo? O Santos se defendendo e saindo no contra-ataque. E aí o Caballero foi preponderante naquela partida porque ele tinha espaço para correr. Ele é um jogador que corre, que ataca o espaço, ele é um cara que finaliza. Ele não é um cara que vai quebrar as defesas adversárias porque ele não tem o drible, ele não tem esse cacuete. Então assim, coloca ele para disputar a corrida e aí você vai ver resultado. Você vai ver ele entregando alguma coisa de útil pro time do Santos. Agora, se você colocar ele para jogar contra defesas fechadas, como a do Remo foi nessa partida, ele não vai te entregar nada. Assim como ele fez esse jogo, assim como ele fez contra a Chapecoense também. Então, o Caballero, ele é um jogador que ele não tem o apreço da torcida santista, disso eu já sei, só que ele também é utilizado no contexto errado e nós temos que citar isso aqui. Cuca, mais uma vez, utilizou o Caballero no contexto errado e algo que nós temos que citar aqui. O Cuca foi muito mal ontem, foi muito mal nas trocas dele. Como eu falei, eu sou um defensor do trabalho do Cuca, porque mesmo tendo pontos muito negativos, tem sim pontos negativos nesse Santos do Cuca. Só que não dá, em hipótese alguma, em lugar nenhum, em galáxia nenhuma, em planeta nenhum, o Gabriel Bontempo marcar para o Caballero poder jogar. Por quê? O lado direito do Santos, quando o Cuca faz todas essas trocas, ele fica mais defensivo. Porque o Gabriel Menino, ele defende mais que o Igor Vinícius. Não que o Gabriel Menino seja o Maldini, o Beckenbauer, o Cafula, não. Mas ele defende mais que o Igor Vinícius. E o Caballero tem por característica correr bastante, ele volta para ajudar na recomposição. Então o Santos ficou penso pro lado esquerdo. O Santos não tinha ataque lá pelo lado direito. E quando atacava por lá, atacava mal. Atacava de uma forma muito ruim. O Santos não levava perigo nenhum pro Remo pelo lado direito. Mesmo assim, no segundo tempo, o Santos chegou ao gol com o Gabigol, só que foi um gol anulado, porque na cobrança de escanteio do Neymar a bola passa por trás do gol, sobra pro Gabigol, ele chuta, faz o gol, acaba encobrindo o goleiro, mas o gol foi anulado. Depois disso, o Santos não tentou mais nada. O Santos não conseguiu mais nada. Foi um segundo tempo modorrendo, foi um segundo tempo xoxo, foi um segundo tempo de muito sono. O Gabriel Bontempo errando muita coisa, o Neymar, e eu vou citar o Neymar já, errando muito, o Gabigol também, enfim, isso foi uma partida desastrosa do Santos, e o Cuca precisa mexer nesse time. O quanto antes, enquanto ainda dá tempo. O Cuca não pode ir para Belém do Pará na terça-feira e jogar com um volante. Não pode em hipótese alguma. Se o Santos for jogar lá no Pará contra o Remo, e lá é um jogo muito difícil, Mangueirão vai estar lotado, é um clima diferente, é mais calor do que o habitual, chove mais do que o habitual, é um clima que os jogadores do Santos não estão acostumados, vai ser um jogo muito difícil por todas essas questões, e se o Cuca for com um volante, o Santos volta do Pará desclassificado, o Santos volta do Pará sem a vaga, porque foi um resultado ruim na Vila Belmiro? Foi, só que o Santos também empatou 0-0 com o Coritiba, um jogo modorrento, tanto quanto esse foi contra o Remo, e o Santos foi lá no Couto Pereira e saiu classificado. O Santos pode ir lá no Pará e voltar com a classificação. Mas se jogar com um volante só, as coisas não vão acontecer. O Cuca precisa tomar um remédio amargo, mas que vai fazer bem para esse time do Santos. O Cuca precisa sacar um desses 5, desse quinteto. Precisa colocar mais um volante. O Cuca precisa olhar lá para trás, ver o que ele fez nas boas partidas que o Santos jogou contra o Palmeiras, contra o Bahia, o Botafogo, contra o São Lourenço fora de casa, que foram com 2 volantes, para ele poder fazer com que esse time do Santos jogue. Porque esse time do Santos pode jogar porque tem qualidade. Então ele precisa colocar mais um volante. E eu acho que quem vai rodar nessa brincadeira aí, infelizmente vai ser o Roleiser, um jogador que eu gosto muito, que vinha tendo ótimas atuações. Acho que a Copa do Mundo atrapalhou muito o Roleiser. Atrapalhou demais o Roleiser, era a boa sequência que ele vinha atravessando. Enfim, então o Cuca ele precisa encontrar uma solução para esse time do Santos. Falando um pouco sobre o Neymar, depois do jogo contra o CV na Vila, eu elogiei bastante o Neymar, e olha que eu tenho muitas críticas a fazer a ele, mas eu elogiei ele bastante porque o Neymar ele foi um jogador muito simples contra o CV. Ele foi um jogador muito prático nessa goleada na Vila Belmiro.
Ele entrou no segundo tempo, entrou soltando a bola, toques curtos, toques rápidos, recebia, tocava, saia para receber, bons lançamentos. Ele articulou o time do Santos no segundo tempo. Obviamente que contra o CV, um time pior que o Remo, um time que estava marcando menos que o Remo, um time que estava dando muito espaço para os caras jogarem. Só que o Neymar ele foi muito mais prático nesse jogo contra o CV. E eu falei aqui que se o Neymar jogar soltando a bola rápido, se o Neymar for prático, se o Neymar for um jogador simples, ele é o melhor jogador da América do Sul, incontestavelmente. E olha que eu tenho muitas críticas a fazer ao Neymar. Só que nesse jogo contra o Remo, a exemplo do que foi contra a Chapecoense, ele segurou demais a bola, ele atrasou alguns ataques do Santos, ele perdia muito tempo tentando fazer jogadas que já não cabem mais a ele fazer, porque parece que o Neymar, ele acha que ele ainda é aquele jogador do Santos da primeira passagem, Barcelona, PSG, e não é. Neymar já não é mais esse cara. Neymar ele precisa simplificar jogadas, ele precisa ser um cara mais prático. E quando ele é um cara mais prático, o time do Santos anda. As coisas fluem para o time do Santos. Então o Neymar ele tem que começar a ter mais essa noção, né? Acho difícil, mas enfim. Esse jogo contra o Remo, ele teve, se eu não me engano, posso estar falando uma grande bobagem, mas no primeiro tempo ele teve, se eu não me engano, 18 percas de bola. Se eu não me engano, tá? Eu sei que foram mais de 10, mas o número exato agora me fugiu da cabeça. Se eu não me engano, foram 18. Ele teve 18 percas de bola. É muita coisa, é muita coisa. Só que mesmo assim, ele ainda criou 3 boas chances pro Santos. Um passe pro Escobar, uma outra jogada que ele faz também, que ele articula, o Barreal acaba perdendo o gol. Então, se o Neymar for mais prático e mais simples nos jogos do Santos, o Santos só tem a ganhar com essa simplicidade do Neymar, porque ele ainda é craque, ele ainda é gênio, ele ainda tem lampejos daquele grande jogador que ele foi. O Santos volta a campo contra o Remo na terça-feira, vai ser um jogo muito difícil, muito complicado, mas se o Cuca tomar esse remédio amargo, se o Cuca olhar para trás e ver o que ele já fez desde que ele chegou no Santos, o Santos pode voltar lá do Pará com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Fechou, rapaziada? Para você que gosta do nosso trampo, que curte o trampo aqui do Camisa 3, deixa seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, dá essa força aí para que a gente continue crescendo, para que nós possamos continuar falando de Santos, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.